No momento em que o pai maltrapilho adentrou o tribunal, as risadas ecoaram, seus coturnos de trabalho sujos de barro deixando rastros no chão de mármore impecável. Os ternos caros e vestidos de grife pareciam se abrir como o mar vermelho enquanto ele caminhava pelo corredor central, suas mãos calejadas apertando uma pequena caixa de madeira que parecia tão deslocada quanto ele. As sobrancelhas do juiz Harrison se ergueram em desprezo, e a escrivã do tribunal nem sequer tentou disfarçar seu sorriso de escárnio quando o homem declarou seu nome, Tomás Vieira, em uma voz que falhava devido ao nervosismo evidente. Senhor Vieira, isto é uma audiência de custódia, não um canteiro de obras, o juiz comentou, provocando uma onda de risos contidos por todo o salão. Tomás permaneceu ali, ombros curvados, sua jaqueta puída fina demais para o ambiente excessivamente climatizado, seu rosto marcado pelo tempo avermelhando enquanto o advogado de custódia dos pais ricos de sua falecida esposa o avaliava de cima a baixo com evidente desdém. Você teria se levantado em defesa dele? Ou se juntado à multidão desviando o olhar? Compartilhe nos comentários. Mas ninguém naquele tribunal frio e estéril estava preparado para o que estava prestes a acontecer. Ninguém poderia ter previsto como um simples concerto de bicicleta mudaria completamente a vida de todos os presentes naquele dia. Tomás se remexeu desconfortavelmente enquanto o juiz Harrison folheava seus papéis. Então, senhor Vieira, o senhor acredita que deve manter a custódia total de sua filha, apesar de seus recursos financeiros limitados? A senhora e o senhor Albuquerque aqui podem proporcionar à pequena Emília todas as oportunidades que o senhor simplesmente não pode oferecer. Tomás abriu a boca para falar, mas foi interrompido pelo advogado dos Albuquerque, um homem com um penteado impecável e um relógio que provavelmente custava mais do que a casa inteira de Tomás. Meritíssimo, meus clientes podem oferecer à criança educação particular, programas de verão na Europa e um lar estável com orientação adequada. Enquanto isso, o senhor Vieira aqui tem 3 empregos e mal consegue pagar uma babá. Os sussurros se intensificaram. Uma mulher na galeria sussurrou alto o suficiente para todos ouvirem. Que egoísmo manter essa pobre criança na pobreza quando ela poderia ter tudo! As mãos de Tomás tremiam enquanto ele apertava a caixa de madeira com mais força. Seu mundo estava desmoronando ao seu redor, e por um momento pareceu que ele poderia desabar completamente. E se histórias de pais que se recusam a desistir, apesar das probabilidades impossíveis, tocam seu coração, inscreva-se agora. Mais histórias impactantes toda semana sobre pessoas comuns enfrentando desafios extraordinários. O juiz olhou por cima de seus óculos. Senhor Vieira, o que há na caixa que o senhor está segurando com tanta força? Tomás olhou para suas mãos como se estivesse surpreso ao se ver ainda segurando-a. Apenas algumas fotografias, Vossa Excelência, e uma carta. De quem? Perguntou o juiz, seu tom suavizando ligeiramente. De minha esposa, Sara, antes que ela... Tomás não conseguiu terminar a frase. A dor de perdê-la há apenas 8 meses ainda fresca e intensa. Sara Vieira tinha sido a luz do mundo de Tomás por 15 anos maravilhosos. Eles se conheceram quando ambos tinham 19 anos. Ela estava estudando literatura na faculdade comunitária e ele estava trabalhando como aprendiz na bicicletaria local, aprendendo o ofício que eventualmente se tornaria um negócio familiar que eles construíram juntos. Sua pequena oficina de concertos, Rodas Vieira, nunca os havia enriquecido, mas os havia feito felizes. Sara era aquela com os grandes sonhos e o sorriso caloroso que podia iluminar até os dias mais sombrios. Seu diagnóstico repentino veio como um trovão, câncer agressivo com um prognóstico sombrio. Em 6 meses, Tomás assistiu impotente enquanto o amor de sua vida definhava, deixando-o sozinho com sua filha Emília, de 8 anos, e uma montanha de contas médicas. Minha filha é tudo o que me restou de Sara, disse Tomás baixinho, mas com uma força surpreendente. Emília me ajuda na oficina depois da escola. Ela conhece cada ferramenta, cada peça. É a nossa conexão com a mãe dela. O advogado dos Albuquerque zombou. Meritíssimo! Este é precisamente o nosso ponto.
Uma criança deveria estar brincando com amigos e se concentrando na educação, não trabalhando em uma bicicletaria falida. Tomás estremeceu com a palavra falida. Não era totalmente mentira. Após a doença de Sarah e as despesas médicas, a oficina estava em dificuldades. Ele teve que dispensar seu único funcionário e reduzir o estoque. Em alguns dias, eles mal conseguiam o suficiente para manter as luzes acesas. Mas o que ninguém naquele tribunal entendeu foi o que aconteceu há 2 semanas. O incidente que colocou tudo em movimento e em breve mudaria a trajetória desta audiência de maneiras que ninguém poderia imaginar. Tinha sido uma tarde chuvosa de terça-feira quando Tomás notou pela primeira vez o garoto parado do lado de fora da vitrine da loja. Ele não deveria ter mais de 10 anos de idade, encharcado, olhando ansiosamente para as bicicletas lá dentro. Quando Tomás o convidou a entrar para se secar, o garoto relutantemente entrou, arrastando o que parecia ser os restos de uma bicicleta atrás dele. "Você pode consertá-la?" o garoto perguntou, sua voz mal audível acima da chuva batendo no telhado. Tomás examinou o quadro enferrujado, as rodas tortas, a corrente faltando. "Isto precisa de mais do que um conserto, amigo. Precisa de um milagre." "Eu economizei R$ 18,43, disse o garoto, puxando um maço encharcado de notas de real e moedas soltas de seu bolso. "Minha mãe diz que não podemos comprar uma nova." Tomás reconheceu o olhar nos olhos do garoto. Não apenas esperança, mas necessidade. Não se tratava de um brinquedo, tratava-se de transporte, independência, talvez até sobrevivência. "Qual é o seu nome?" Tomás perguntou. "Miguel. Miguel Donato." "Bem, Miguel Donato, vamos ver o que podemos fazer." Nos 3 dias seguintes, Tomás trabalhou naquela bicicleta depois do expediente. Emília ajudou, suas pequenas mãos surpreendentemente habilidosas em polir as peças cromadas que eles haviam resgatado do depósito. Tomás substituiu o quadro por um de um conserto não reclamado, adicionou pneus novos de seu estoque cada vez menor e instalou uma corrente, freios e marchas adequados. Quando Miguel retornou com sua mãe para verificar a bicicleta, seus olhos se arregalaram em descrença. "Essa não é a minha bicicleta?" ele sussurrou. "Agora é", Tomás respondeu, observando o garoto circulá-la em admiração. Quando a mãe de Miguel, Lúcia Donato, uma mulher de aparência cansada, com olhos gentis, pediu a conta, Tomás acenou para que ela não se preocupasse. R$ 18,43 cobrem tudo. "Mas esta é uma bicicleta completamente reformada, deve valer mais de R$ 100. Tomás apenas encolheu os ombros. "Minha filha e eu precisávamos de um projeto." Considere isso um serviço comunitário. O que Tomás não lhes disse foi que ele havia ficado acordado até as 2 da manhã por 3 noites seguidas para terminá-la, ou que ele havia usado peças que ele realmente não podia se dar ao luxo de doar. Ele não mencionou que a conta de luz estava atrasada ou que ele havia pulado o almoço na semana passada para economizar dinheiro. De volta ao tribunal, o juiz Harrison estava ficando impaciente. "Senhor Vieira, embora seu apego à sua filha seja louvável, devemos considerar o que é melhor para a criança. Os Albuquerque podem fornecer segurança financeira, que o senhor simplesmente não pode." Os avós ricos acenaram em concordância presunçosa, já imaginando sua neta morando em sua mansão, frequentando escola particular, tornando-se a jovem refinada que eles acreditavam que Sarah teria desejado, esquecendo convenientemente que Sarah havia escolhido uma vida muito diferente para si mesma. Tomás abriu a caixa de madeira com dedos trêmulos e puxou um envelope lacrado. "Meritíssimo! Minha esposa deixou esta carta com instruções para abri-la apenas se os pais dela tentassem tirar Emília de mim." O advogado dos Albuquerques pulou de seu assento. "Objeção! Esta é uma tática de manipulação emocional de última hora. Qualquer suposta carta deveria ter sido apresentada durante a fase de instrução." O juiz levantou a mão. "Eu permitirei. Senhor Vieira, por favor, aproxime-se da bancada." Enquanto Tomás caminhava para a frente, segurando a carta de Sarah, uma comoção irrompeu no fundo do tribunal. As pesadas portas se abriram e um homem de aparência distinta em um terno impecável entrou, seguido por uma mulher que Tomás reconheceu imediatamente como Lúcia Donato e seu filho Miguel. Você lutaria contra um sistema montado contra você ou se renderia àqueles com mais poder e dinheiro? Deixe-nos saber nos comentários.
O recém-chegado caminhou confiantemente pelo corredor. Meritíssimo, peço desculpas pela interrupção. Meu nome é Jaime Monteiro, advogado. Estou aqui representando o senhor Tomás Vieira. O advogado dos Albuquerques gaguejou em indignação. Meritíssimo, isto é altamente irregular. O senhor Vieira não tem representação legal registrada. Monteiro sorriu educadamente. A partir desta manhã, estou oficialmente registrado. Apresentei a papelada necessária, que já deve estar no sistema do tribunal. O juiz olhou para a tela de seu computador e ergueu as sobrancelhas. De fato, parece que sim, senhor Monteiro. Posso perguntar o que motivou esta representação de última hora? Monteiro colocou sua pasta sobre a mesa e a abriu. Meritíssimo, acredito que este caso requer uma análise mais detalhada do que realmente constitui o melhor interesse da criança. Recursos financeiros são certamente um fator, mas estão longe de ser a única consideração. Ele puxou uma pasta e entregou cópias ao juiz e ao advogado da parte contrária. Gostaria de apresentar estas declarações de testemunhas de conduta dos professores, vizinhos e membros da comunidade de Emília Vieira, que podem atestar a paternidade excepcional que o senhor Vieira oferece, apesar de seus desafios financeiros. O tribunal zumbia com sussurros enquanto Monteiro continuava. Além disso, gostaria de chamar uma testemunha inesperada que pode falar sobre o caráter do senhor Vieira de uma forma que se relaciona diretamente com sua aptidão como pai. O juiz assentiu, a curiosidade evidente em sua expressão. Prossiga. Monteiro se virou e gesticulou em direção a Lúcia Donato, que caminhou para a frente com Miguel. O garoto segurava uma caixa de madeira familiar, semelhante àquela que Tomás segurava. Meritíssimo, esta é Lúcia Donato e seu filho Miguel. Há 2 semanas, o senhor Vieira consertou a bicicleta de Miguel gratuitamente, gastando seus próprios recursos e tempo limitados para ajudar uma criança que ele nunca havia conhecido antes. A senhora Donato tem algo que gostaria de compartilhar com o tribunal. Lúcia deu um passo à frente, sua voz firme apesar de seu evidente nervosismo. Meritíssimo. O que o senhor Vieira fez por meu filho pode parecer pequeno para alguns, mas para nós foi tudo. Miguel precisa dessa bicicleta para ir à escola porque eu trabalho em 2 empregos e não posso levá-lo. O senhor Vieira não apenas consertou uma bicicleta, ele mudou nossas vidas. Ela assentiu para Miguel, que abriu sua caixa de madeira e puxou uma pilha de papéis. Depois que o senhor Vieira nos ajudou, eu fiz algumas pesquisas. Eu trabalho como assistente jurídica e eu reconheci algo nele, a mesma coisa que eu vi em meu falecido marido. Um homem bom fazendo o seu melhor contra probabilidades impossíveis. Monteiro pegou os papéis de Miguel e os entregou ao juiz. Meritíssimo, a senhora Donato tomou a iniciativa de organizar um fundo comunitário para a bicicletaria do senhor Vieira. Em apenas 10 dias, eles arrecadaram dinheiro suficiente para cobrir suas contas médicas pendentes e revitalizar seu negócio. 53 famílias locais contribuíram, muitas das quais se beneficiaram da generosidade do senhor Vieira ao longo dos anos. O juiz folheou os papéis, sua expressão mudando de ceticismo para interesse. Isto é bastante notável, senhor Monteiro. Há mais, meritíssimo, Monteiro continuou. A senhora Donato também descobriu algo que contradiz diretamente as alegações dos Albuquerques sobre a instabilidade financeira do senhor Vieira. Ele entregou outro documento ao juiz. Este é um fundo fiduciário estabelecido por Sara Vieira antes de sua morte. Ela usou sua apólice de seguro de vida para criar um fundo universitário para Emília. O senhor Vieira nunca tocou neste dinheiro, apesar de suas dificuldades financeiras, porque ele estava honrando os desejos de sua esposa para o futuro de sua filha. Os Albuquerque se mexeram desconfortavelmente em seus assentos, claramente alheios a esta informação. Seu advogado se inclinou para sussurrar urgentemente em seus ouvidos. E finalmente, meritíssimo, disse Monteiro, sua voz ressoando por todo o tribunal agora silencioso, gostaria de abordar a carta que o senhor Vieira estava prestes a compartilhar com o senhor. Tomás olhou para cima surpreso. Como Monteiro sabia sobre a carta? Monteiro sorriu gentilmente para Tomás.
A senhora Donato descobriu que Sara Vieira apresentou uma declaração autenticada em seu testamento, expressando seus desejos explícitos em relação à custódia de Emília em caso de sua morte. Essa declaração espelha o que acredito estar na carta que o senhor Vieira segura. O juiz se virou para Tomás. Senhor Vieira, por favor, leia a carta de sua esposa para o tribunal. As mãos de Tomás tremiam enquanto ele quebrava o selo no envelope e desdobrava a carta lá dentro. Sua voz estava mal audível quando ele começou a ler. Meu querido Tomás, se você está lendo isto, significa que eu se fui, e meus pais estão tentando tirar Emília de você. Eles nunca aprovaram nossa vida juntos, acreditando que eu casei para baixo e joguei fora meu potencial. Eles estavam errados. Você me deu a vida mais bela que eu poderia ter imaginado. Uma vida cheia de amor, honestidade e propósito. Tomás, você é o melhor pai que Emília poderia ter. Você a ensina valores que nenhuma escola particular jamais poderia inculcar. Compaixão, integridade e a satisfação de trabalhar com suas mãos para criar algo significativo. Sua bicicletaria pode não nos tornar milionários, mas nos torna ricos em todos os sentidos que importam. Diga ao juiz que meu desejo explícito é que Emília permaneça com você, em nossa casa, continuando a vida que construímos juntos. Meus pais têm riqueza, mas você tem sabedoria. Eles podem oferecer a ela coisas, mas você oferece a ela raízes e asas. Todo o meu amor, por toda a eternidade, Sara. No momento em que Tomás terminou de ler, não havia um olho seco no tribunal. Até mesmo o juiz Harrison removeu seus olhos para enxugar seus olhos discretamente. O juiz pigarreou. À luz destas novas evidências e testemunhos, estou preparado para dar meu veredito. Ele olhou diretamente para os Albuquerque. Embora eu aprecie sua preocupação com o bem-estar de sua neta, está claro para este tribunal que o senhor Vieira fornece a Emília algo muito mais valioso do que segurança financeira. Ele fornece a ela amor, estabilidade e importantes lições de vida sobre generosidade e perseverança. O juiz Harrison se virou para Tomás. Senhor Vieira, este tribunal concede ao senhor a custódia total de Emília Vieira, com direitos de visita razoáveis para os avós, caso todas as partes concordem com esse acordo. O alívio que inundou o rosto de Tomás era palpável. Obrigado, Vossa Excelência, ele sussurrou. Quando o tribunal foi encerrado, Tomás se virou para Monteiro e Lúcia Donato em perplexidade. Eu não entendo. Como vocês sabiam que tinham que vir hoje? E por que vocês me ajudariam? Monteiro sorriu. Quando a senhora Donato me contou sobre o que você fez por seu filho, eu soube que você era alguém por quem valia a pena lutar. Em meus 30 anos de prática de advocacia, aprendi que a medida de uma pessoa não é encontrada em sua conta bancária, mas em suas ações quando ninguém está olhando. Lúcia tocou o braço de Tomás gentilmente. O pessoal da comunidade fez uma vaquinha para ajudar a oficina Rodas Vieira a se reerguer. Além disso, você pode ajudar o canal a crescer deixando um valeu demais. E se essa história te tocou, compartilhe com seus amigos e familiares. A vida, como um jogo de xadrez, nos coloca em situações inesperadas. Cabe a nós decidirmos se vamos nos render ou lutar pelo que acreditamos. Qual será a sua próxima jogada? Em meio ao ar fresco da tarde, enquanto as folhas de outono rodopiavam ao redor deles do lado de fora do fórum, Thomas se abaixou até a altura de Michael. Sabe, minha oficina poderia precisar de um aprendiz nos fins de semana. Se sua mãe concordar, eu poderia te ensinar tudo o que sei sobre bicicletas. O rosto de Michael se iluminou de alegria. Sério? Mãe, posso? Lisa assentiu, sorrindo em meio às suas lágrimas. Acho que seria perfeito. Michael deu um passo à frente, seus olhos brilhando com admiração. Senhor Wright, quando eu crescer, quero ser igualzinho ao senhor. Lisa respondeu gentilmente. O que você fez por Michael o ensinou algo que nenhuma quantia em dinheiro poderia comprar, que ainda existem pessoas boas neste mundo que ajudam os outros sem esperar nada em troca. Enquanto desciam juntos os degraus do fórum, Thomas percebeu algo profundo. Ao tentar consertar uma bicicleta quebrada para um menino necessitado, ele inadvertidamente consertou sua própria vida despedaçada.
A caixa de madeira que ele ainda apertava continha não apenas a carta de Sarah, mas o projeto para seguir em frente. Generosidade, integridade e a coragem de continuar pedalando mesmo quando a estrada fica íngreme. Nunca julgue a riqueza de uma pessoa pelo que está em sua carteira, mas pelo que está em seu coração. Família não é apenas sobre sangue, mas sobre aqueles que escolhem estar ao seu lado quando o mundo parece determinado a derrubá-lo. Se esta história tocou você, inscreva-se agora para mais histórias impactantes toda semana sobre pessoas comuns que provam que o verdadeiro caráter não é medido por posses, mas por ações. E clique no vídeo na tela para assistir ao próximo, com uma reviravolta tão poderosa que você nunca vai esquecer o que acontece quando a bondade fecha o ciclo da maneira mais inesperada. Deixe um valeu demais para mostrar seu apoio e espalhar essa mensagem de esperança e união.